5 mentiras sobre vender no iFood. Bora, fica pro vídeo que esse vídeo é bom, hein? Olá, povo lindo desse Brasil, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro. E no vídeo de hoje, vamos trazer as 5 mentiras que contam para você sobre vender no iFood. Mentiras cabeludas, hein? E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Nani, sou dono de delivery assim como você, tenho um delivery em São Paulo capital, e se você quer receber conteúdos, e aqui é de verdade, direto do campo de batalha. Como assim direto do campo de batalha? Eu vou pedir para a equipe colocar um vídeo aqui, ó, vídeo da minha cozinha que eu gravei recentemente, depois de algumas mudanças que a gente fez, que a cozinha tá mudando toda hora. Equipe, coloca o vídeo aqui, ó, e aí você vai ver que é direto do campo de batalha mesmo. Se inscreve no canal. E mais importante que você se inscrever é você clicar no sininho. Por quê? O sininho vai fazer com que você receba as notificações. E isso é o mais importante, porque você vê o conteúdo que você quer assistir, não quer. Se você só se inscrever no canal, você não recebe nada, só quando você entrar no YouTube que você vai estar lá em feed dos seus inscritos. Não faz sentido. Agora, se você já é veterano aqui, gosta do meu conteúdo, todo vídeo eu te peço isso. Já comenta aqui. Vídeo top, Edu, comenta alguma dúvida que você tá. Comenta qualquer coisa. Você comentando, você está me ajudando e deixando o like, está me ajudando para o YouTube entender que é um vídeo de extrema relevância e mostra para mais gente. Então me ajuda a distribuir esse conteúdo gratuito que é de qualidade, né? Seja sincero, já coloca aí nos comentários, o conteúdo é de qualidade ou não é? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seguinte, 5 mentiras que te contam sobre vender no iFood. E a primeira delas já é a seguinte, o iFood não dá lucro. Cara, chega a ser meio óbvio se a gente parar pra pensar assim, pô, se o iFood não dá lucro, como que tem tantas empresas vendendo no iFood há tantos anos? Ninguém é mágico. Uma coisa que a gente precisa entender é um jogo do delivery, ele é um jogo de uma margem um pouco mais apertada. Isso sim. Isso sim, porque os custos são diferentes, os custos são elevados, são custos diferentes de um restaurante físico, por exemplo. Então, muita gente, como teve um restaurante físico a vida inteira e está acostumado com aquelas altas margens, que já nem são tão mais altas assim, no delivery a margem é expressiva, é espremida. Um delivery saudável ali, operando redondinho, né, sem aquele se matar do dono, ele vai deixar ali de 8% a 12%. Sem aquele se matar, por quê? Aquele cara que fica o dia inteiro, 16, 18 horas na operação, coisa que já aconteceu comigo, eu já passei por isso e muita gente também já. E quando você começa, tem que ser assim. Conforme você vai crescendo, você vai delegando, colocando pessoas em cada posto. Existe uma diferença, nós como donos fazemos essas 3 funções. O funcionário você vai fazer uma. Então são 3 salários para fazer uma determinada função. Então isso acontece e aí o jogo, a margem é espremida. Então gestão do negócio é extremamente fundamental. Por isso que a gente tem várias aulas, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou pedir para a equipe colocar aqui esse vídeo também sobre precificação e mais ainda, se você quer receber mais detalhes sobre precificação, vai lá no meu Instagram, corre no meu Instagram e digita em qualquer vídeo ou no meu direct precificação que você vai receber uma mensagem no direct te explicando detalhadamente sobre isso. Por quê? Porque é aí que mora o lucro do iFood. É você entender de gestão, entender de números, ajustar o processo. E aí, por que eu falo ajustar o processo? Porque, pô, tem delivery que trabalha num baixo volume, com uma margem um pouco melhor para o produto, e aí vai ter o lucro X. Agora, tem delivery que trabalha no volume. E aí, no volume, as nossas margens são espremidas, o nosso jogo é um pouco diferente. Então, eu posso sair de um mês de 50 mil de prejuízo de lucro para um mês de 50 mil de prejuízo. Com um erro operacional que a gente cometer, com uma falha na gestão de estoque. Então, por quê? Porque o jogo do alto volume ele é um pouco diferente, tá? Não é tão diferente, mas ele não tem margens para tantos erros, vamos colocar assim, certo? Então, o iFood ele dá sim lucro, você consegue trabalhar desde que você entenda os custos, entenda para onde vai o seu dinheiro, entenda para onde escoa seu dinheiro. Pensa que você recebe do pedido, da venda aqui 100 mil, vende 100 mil reais. Vai sair, você tem que tampar esses buracos aqui e entender para onde o dinheiro tem que ir. A comissão do iFood, se você tem logística própria, é 12%. A comissão de pagamento é 3,2%. E ponto final. Se você passar na sua maquininha, você vai pagar também. Então não é nem nada demais. Entende? Ah, Edu, tem os custos das promoções. Por isso que você precisa entender a lógica. E por que eu tô falando, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque aqui esse vídeo está falando muito do iFood, mas você precisa entender que esse é o jogo de qualquer marketplace.
Então, se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo falando sobre as taxas da 99, coloca aqui nos comentários que a gente faz também. Por quê? Porque o mito 2 é o iFood rouba muito nas taxas. No podcast com o Diego Barreto, até ele mostra alguns investimentos que o iFood faz, que são bem robustos, e ele fala, pô, o dono de restaurante está questionando 12%. E vamos pensar o seguinte, aí o nego fala assim, o iFood é meu sócio. Cara, se eu abro uma casa de tinta e eu pago lá uma comissão de 10% pro meu vendedor, ele é meu sócio? Eu acho que não. Se você olhar para o mercado digital, o mercado da qual eu estou inserido, o vendedor, ele tem naturalmente ali 10% de comissão, se é um vendedor assalariado. Se o cara tem um salário fixo mais comissão, ele vai ter ali entre 5% e 10% de comissão, tranquilamente. Ainda tem o custo fixo, que relativamente é alto. Se o cara não tem, normalmente a comissão é de 20%, 30%. Ele é seu sócio. Corretor de imóveis, mesma coisa. E existe uma diferença, tá? O vendedor da casa de tinta, ele não tem o trabalho de trazer o cliente. Ele vai atender aquele cliente que chega. O iFood, ele te traz cliente. Então, é entender o jogo da precificação e jogar o jogo. O grande problema é, e aí é por isso que eu falo dos marketplaces que você precisa entender. O grande problema é assim, ó, você vende um restaurante físico lá, que você vendia e você não pagava comissão. E aí, por exemplo, a 99, ela te obriga a ter o mesmo cardápio do balcão, o mesmo preço. Aí você vai pagar taxas, na 99 não tem comissão, porque eles vêm com a comissão zero, mas eles têm as taxas. Aí você vai pagar as taxas em cima daquele preço que você já vendia, onde no seu balcão você não paga nada. Então, por isso muita gente sofreu. Porque quando o iFood chegou, ele também tinha essa regra, 2014, 15, 16. Na verdade, essa regra existe no iFood até hoje. Então, você precisa entender sobre precificação e ajustar seus preços. E aí tá tudo certo. Senão, porque pensa assim, ó, se eu tenho um delivery que ele me dá ali 10% de lucro no final, vendendo na venda direta, e aí eu vou para uma plataforma pagar 12%, eu vou tomar prejuízo. Se eu não ajustar o preço, eu vou tomar prejuízo. Isso é um fato. Isso é indiscutível, certo? Um outro ponto das taxas, que a galera fala muito, na venda direta você não paga. Mas na venda direta, para você trazer o cliente, você vai pagar. Você vai ter algum gasto. Como que vai ser esse gasto? Seja num anúncio, seja num jornal, seja num carro de som. Então você teve ali um custo de marketing de X%. Isso precisa estar na sua precificação, senão a conta não fecha. Então o iFood não rouba nas taxas. Talvez é você que não sabe precificar. E aí, volta a repetir, vai lá no meu Instagram lá, digita precificação, qualquer post ou no meu direct, que você vai entender um pouco mais, ou assiste o vídeo aqui que tem no canal, que também vai te ajudar bastante. Certo? Para! Desculpa interromper seu vídeo, é para um recado rápido, menos de 1 minuto. Quero te falar o seguinte, nós, aqui dentro da empresa, do Delivery Sem Filtro, eu lancei um treinamento especial, curtíssimo e direto ao ponto, com exatamente somente as estratégias que funcionam. Diferente do iFood 10X, onde é um treinamento completo, complexo, onde eu falo de todas as promoções, todas as alavancas do iFood, todas as mecânicas do iFood, no guia prático eu falo somente daquilo que funciona e daquilo que funciona mais e aquilo que eu habilito dentro do meu negócio. Então, ou seja, é uma estratégia, é um plano inevitável, certinho, para você ter resultado de verdade. Então, um treinamento curto, direto ao ponto, que você, em algumas horinhas, você assiste, 2, 3 horinhas você assiste, mata o curso inteiro. E de bônus, você ainda leva o Cardápio 10X, que é um curso extremamente importante. Preço promocional de lançamento. Então, clica no link na descrição e no primeiro comentário, clica e garante a sua vaga. Bora que bora e continua com o vídeo. Terceiro mito, precisa ter cozinha grande para vender. Amigo, precisa ter cozinha grande para vender. Acho que de todos os mitos, esse é o pior. E eu vou falar para você exclusivo. A grande diferença é assim, ó. Você não precisa ter uma cozinha grande para começar a vender e ter lucro. Mas você precisa equipar a sua cozinha para se manter crescendo. Isso é indiscutível. Então você tem que investir no seu negócio para aumentar a sua capacidade de produção, para entregar cada vez mais e se manter escalando. Isso é um fato. Agora, começar, com um fogão de 2 bocas você começa. Eu comecei assim. Eu comecei com um fogão de 2 bocas. Então, pensa sobre isso. Você precisa um grande erro que as pessoas, principalmente quando começa, o cara monta uma cozinha, ali simplesinha, com a cozinha de casa, e aí ao invés dele pegar aquele lucro, aquele dinheirinho que ele está fazendo, óbvio que precisa sobreviver, mas aqui, ele se apertar um pouco e ir reinvestindo na própria cozinha. Comprando um fogão melhor, comprando um conservador, no meu caso, uma chapa maior para ter mais capacidade de produção, para adiantar, um conservador para deixar armazenado e ser mais rápido, um conservador de frituras mais robusto. Então, assim, ó, você precisa investir no seu negócio para que você mantenha o poder de escala.
Entenda que para você crescer no seu negócio, você precisa entregar mais no mesmo horário. Um erro muito comum das pessoas fala assim, ai, no meu horário de pico eu tenho bastante pedido, mas depois da 1 da tarde, 2 da tarde, meu motoboy fica parado. Aí eu queria ter mais pedidos nesse horário. Você não vai ter, não tem como você ter mais pedidos nesse horário sem ter mais no horário de pico. Naturalmente, para você crescer e vender mais, você precisa entregar mais no mesmo horário. O que isso significa? Se você hoje faz 20 pedidos, um almoço, por exemplo, do meio-dia a 1, se você faz 20 pedidos, você precisa ter capacidade para fazer 40, 50 da meio-dia a 1. E isso só vem do pré-preparo, de um equipamento mais robusto. Então, é isso que você precisa. Para crescer, você precisa. Agora, para começar, amigão, dentro da cozinha da sua casa, perfeitamente. E muita gente começa assim, tá? Muitas hamburguerias, marmitarias de sucesso grande fazem frente aí de 500, 600 pedidos por dia, começaram assim. Mas é um jogo de abrir mão um pouco do lucro para reinvestir no próprio negócio, certo? E o mito número 5 é o seguinte, meu amigo. O iFood só mostra loja grande. Ô, jovem gafanhoto. Se eu pensasse assim, se eu pensasse da mesma maneira que você está pensando, eu até hoje seria entregador. Eu fui motoboy por 10 anos, para quem não sabe. Então eu comecei com um fogãozinho de 2 bocas e fui conquistando o meu espaço. Quando eu falo, eu bati, em uma época, eu bati top 1 de vendas da minha região. Aí fala assim, não tem McDonald's na sua região? Tem. E eu vendia mais que o McDonald's. Qual que era a diferença? O McDonald's, ele tem um muito próximo do outro. Então o raio de entrega de um McDonald's, às vezes é 1, 2 km. E o meu raio de entrega naquela época era 10 km. Eu tinha 30 e tantos entregadores, a gente chegava em 10 km. Então a gente tinha um volume de entrega legal, bom, capacidade de produção absurda, a gente fazia 500, 600 pedidos por dia e eu vendia mais que o McDonald's, né? Por quê? Porque o McDonald's ali ele entregava num raio pequenininho que tinha ali. Então quando eu falava isso, na época eu mostrava isso, que tinha um ranking, eu me chamava de mentiroso. É óbvio que existia essa diferença, né? Se eu colocasse o mesmo raio que o McDonald's ia vender muito mais do que eu. Eu atendia muito mais gente Porém, isso também não é o ideal, tá? Por quê? Porque eu tinha que ter muito entregador. Então, meu custo logístico subia muito. Então, eu dependia muito do volume, porque o meu custo era alto. Então, hoje, por exemplo, a gente opera ali com 4, 5 km só. Né? Eu cheguei a trabalhar com 10, 12 km. Entregava longe, mas longe, mas longe. Minha loja lá Pompeia, por exemplo, eu entregava para frente do Brás, quase chegando no Bresser. Vocês verem, para quem é de São Paulo, sabe que é longe, mas é longe. Eu entregava quase em Osasco. Então, assim, era uma área era uma área e é uma outra época do iFood também, tá? Hoje, mesmo com área grande, você não consegue vender pelo número de lojas que tem. Era uma outra época e aí eu conseguia ter volume. O entregador saia com entrega para Presidente Altino e Osasco ali com 5, 6 entregas. Então o cara até ganhava dinheiro, todo mundo ganhava dinheiro. Época boa, época boa. Só que se eu pensasse assim, jamais. E aí nós estamos falando de 2014, 15, 16 que eu contei. E aí em 2023, quando eu recomecei agora, cara, não é porque eu sou um especialista em iFood, que eu tenho um contato que eu tenho com o iFood se fechou muito pra gente, mas não é porque eu tenho esse contato que, cara, não faz diferença nenhuma para vender. Amigão, o primeiro dia eu fiz 12 pedidos, 2023, 7 de dezembro de 2023, quando eu abri a minha loja, depois que eu separei a sociedade e recomecei. Era uma marca do zero ali, ó, que é a Nani, o Nani que existe hoje. O grupo Nani que foi criado a partir de 2023, antes não existia isso. Então, 7 de dezembro eu comecei uma marca do zero, sem relevância nenhuma. Eu fiz 12 pedidos no primeiro dia e nem foi nessa loja. O primeiro pedido dessa loja foi sair com 2 dias de funcionamento. Os 2 primeiros dias eu fiquei zerado por um problema lá que tem na plataforma. E aí a gente foi começar a fazer 3, 4 pedidos por dia, 5, 10. E foi crescendo. Então, se eu pensasse assim, eu jamais. Tá? O iFood, uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça é o seguinte: grave essa frase. O iFood ele não está interessado que a sua loja venda. Ele está interessado que o cliente compre. Não importa onde. Então você, como loja, precisa aparecer para esse cliente comprar. E aí existem diversas técnicas para isso. Nós estamos falando de marketplace. Belezinha? E aí o que você precisa entender é o seguinte: o iFood ele é ponte. Ele não é um problema. Então ele é a ponte para o seu sucesso. Eu conheço gente que está milionária, e aí milionária no sentido da palavra mesmo. Não é só de faturamento de milhões, não, é de milhões mesmo. E começou pequenininho. Há 12 anos atrás começou pequenininho, foi expandido. Hoje é dono de 14, 15 lojas próprias aí fazendo milhões. Conheço não é 1, não é 2, não é 3, não. Nesse nível eu conheço poucos, mas, cara, se é possível, é possível para todo mundo, certo? Então, pare e pense sobre isso.
Gostou do conteúdo? Já comenta aqui qual o tema do próximo vídeo. Coloca aqui qual o tema do próximo vídeo que você quer. A equipe tá sempre de olho e vai maratonar aqui os vídeos do canal. Não esquece de deixar o like. Comenta aqui qual o tema do próximo vídeo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Beijo grande. Povo lindo desse Brasil. Bora vencer.